Fala, torcedor tranquilo. Palmeiras atropela o Fortaleza no Allianz Parque e cola no líder, hein? Com 2 jogos a menos. É, amigo. Bom, nesse canal vou mostrar a repercussão da mídia sobre os principais times, né, do Brasil, que estão disputando os títulos, né, nas principais competições brasileiras e sul-americanas, beleza? Então, ó, vou sortear uma camisa oficial para um inscrito aqui, então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, fechou? Cara, dá aquele like, é de graça, não custa nada, se inscreve também, compartilha para geral e vambora pro vídeo. Mesquine, o Palmeiras na cola do líder Flamengo. Não quer largar esse osso, né, Jéssica? Boa noite. É verdade. Boa noite, Barreto, Alex, todo mundo que nos acompanha. É um Palmeiras que sabe muito bem o que quer, né, no Campeonato Brasileiro e sabe como fazer isso acontecer, mesmo com uma equipe alternativa. Jogando em casa é muito forte, né? Jogando fora também. É difícil parar esse Palmeiras e é um momento do ano, da temporada, em que o Palmeiras joga melhor, né? Acho que não teve algum momento da temporada que o Palmeiras jogou tanto quanto agora. Encaixa o time, como tem acontecido nas últimas temporadas, inclusive. Encaixa o time, vive o melhor momento sempre na reta mais definitiva da temporada, que é do meio para o final. E a gente vê de novo um Palmeiras avassalador, né? Mesmo com essas peças com um time alternativo, mesmo contando com jogadores que estão ainda tentando encontrar entrosamento, a gente viu um Palmeiras jogar muito bem. E depois, quando entram os jogadores titulares, aí sim, aí o Fortaleza não conseguiu mais parar de fato. E foi vencido com tranquilidade aí, e isso se consolidou, assim se consolidou esse placar elástico. E aquela história, né, Alex? Vencer no sábado joga pressão para quem entra em campo no domingo, né? Boa noite, Barreto, Jéssica, todo mundo tá em casa, joga, né? O fato de você jogar antes e você vencer, você tem esse lado, que você não tinha o jogo anterior, né? Então você não entra, você entra pressionado pelo seu resultado. Agora, quem vai jogar realmente, o Palmeiras, ele acaba com a rodada de amanhã ficando ainda um jogo atrás do Flamengo, né? E com esses 4 gols, ele também vai lá e se aproxima na questão de gols feitos. Agora, se você for pegar, eu acho que o interessante desse Palmeiras, dessa era Abel, é que é um time que ele aprendeu a vencer. Jogando mais bonito, jogando menos bonito, jogando melhor ou não, time reserva, mudando. E o Abel, sempre que ele teve tempo para treinar, a gente já falou, mas é isso, ele mostra realmente competência, porque ele vai encaixando essas peças. Você pega no primeiro tempo, é lógico que o Palmeiras com ótimos jogadores, não é o time que vem jogando, foi lá, fez 1-1. Mas o Fortaleza também mostra que não é algo, ainda não é. Não está sendo um time para competir contra esses, né? Esses extra-classe. Então nem é o campeonato dele, mas mostra que realmente vai brigar com esse pessoal mais lá embaixo. Porque jogar contra Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo hoje em dia não está fácil, não. Palmeiras teve um primeiro tempo um pouquinho mais, com mais dificuldade, depois no segundo, né? O segundo ele realmente foi bem melhor. Né? Prevaleceu mesmo. Prevaleceu, né? Depois. E foi antes até da entrada dos titulares. O Fortaleza baixou um pouco a intensidade também no segundo tempo, e aí o Palmeiras começou a melhorar. Primeiro tempo, achei que o Fortaleza conseguiu, dentro das suas limitações, fazer um jogo organizado. Para mim, essa versão um jogo do Fortaleza... equilibrado, né? Assim. Segundo jogo no comando do Palermo, achei que o Fortaleza tem melhorado em organização, um time mais organizado em campo. Mas é difícil você sustentar essa compactação tática contra um Palmeiras jogando em casa, que é um time de muita intensidade, né? Foi muito curioso na entrevista do Sacha depois do jogo, ele dizia, a gente sabia o que vinha e veio, mesmo assim, né? Foi basicamente o que ele disse, claro que com outras palavras, mas assim, você sabe o que vem do lado do Palmeiras e como é que resiste? Como é que deixa não vir? Porque assim, ó, o 2-1 do Palmeiras, beleza pela pressão. Só que os 2 gols do André são 2 gols de fora de área, de um talento individual. Lógico, tem uma jogada coletiva, mas a hora que chega ali, ele desbloqueou, é o tipo de jogador que ele dá essa possibilidade, entendeu? Então, a naturalidade com que ele bate na bola no segundo gol dele, né? É até um nojo, né? É o que a gente está mostrando. Fala, né? Mas ele fala assim que ele dá uma tirada de pé, é uma chapada, né, cara? Uma consciência absurda. Na entrevista também que ele deu depois do jogo, ele fala com naturalidade desse lance. É uma coisa como se fosse assim, é uma coisa que eu sei fazer. Então o Palmeiras veio realmente para cima, mas ao mesmo tempo esses 2 gols... não tinha cara de que o Palmeiras falasse assim, ele de repente tomaria um empate. Teve um lance perigoso, que o Palmeiras ficou lá achando que foi gol e não foi. O Fortaleza ele sai rápido, com a bola jogada do goleiro direto para um contra-ataque, que poderia ter empatado o jogo, né, no caso. Mas aí vem esses 2 lances, a hora que entra, você pode ver que o Palmeiras, um investimento, pelo jeito, bem feito, né? Porque às vezes não é só gastar dinheiro, né? Às vezes tem time que gasta dinheiro em jogador caro, que é para chegar e resolver e não resolve. E aí realmente ganhou corpo de novo. E esse jogador nessa individualidade, o Felipe Anderson, também segue fazendo
Um bom jogo e um jogador interessante que eu acho, cara, é o Alan, meu. Porque ele começou aqui na direita, ele entrou, ele deu conta. Ele foi para a esquerda, ele deu conta. Ele veio para um terceiro homem, segundo homem, ele deu conta. É um jogador muito interessante, cara. Completo, assim. né? Porque tem força, tem noção de espaço, entendimento de jogo, Bom um nível de força bom, de lucidez, para pegar essa bola de costa, de lado, porque tem jogador que não consegue se adaptar em alguns lugares do campo. Então, o Abel construiu esse cara, colocou e ganhou mais uma opção interessante ali com mais um jovem que agrega valor nele mesmo como atleta para um mercado futuro. Foi antes do jogo pela Libertadores que a gente deu a notícia na redação Sport TV de que o Abel tinha todo mundo à disposição. Menos o Paulinho, evidentemente, que só volta na próxima temporada. Mas de quem podia estar à disposição, liberado para jogar, todo mundo estava na lista. E além disso, ele tem jogadores recuperados tecnicamente, como o Felipe Anderson aí que vocês citaram. Jogadores que vieram das divisões de base e ganharam confiança, como o Alan, que vocês também citaram aí. E jogadores chegando e já causando impacto, como o Andrés Pereira. Quer dizer, está um momento em que as coisas estão funcionando no Palmeiras, né? O Palmeiras, ele é saudável, né? É difícil a gente ver um Palmeiras que tem que lidar com muitas lesões simultâneas e com essa dificuldade de montar o time. Vamos fazer um comparativo com o São Paulo, por exemplo. É um time que as últimas 2 temporadas tem sofrido com isso e dessa vez de novo, né? Então, isso eu acho que também entra numa análise de perfil de jogador. A Isabelle, quando passou a bola para nós, prometeu que ia voltar com os meninos, né? Então, tá aí. Para amarrar esse jogo pra gente, olha lá, os meninos dela. O Praz e o Losetti. Ela tá bem cercada, né? Tá bem segura. Tá bem segura, principalmente Ninguém pelo se alto. mete com ela aqui não passa não, nada, é isso aí. Cima não. Não, tô com um goleiro, um zagueiro, um centroavante, Losetti. Comentarista. Não, Losetti, mas se eu precisar, você pode ajudar. Oi, Barreto, boa noite pra você, Jéssica, Alex, estamos de volta, né? De volta pra analisar um pouco desse jogo. E eu tô muito com o Barreto. De fato, que momento do Palmeiras, né? Porque dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, sensacional a dupla nas últimas partidas. O time foi muito bem contra o Inter 4-1 na semana passada. Foi ao Monumental de Núñez com o Andreas Pereira como titular pela primeira vez. E foi muito bem, cobrou escanteio pro Gomes, outra fase espetacular. Aí hoje muda muito, só o Everton mantido dentre os titulares deste momento do Palmeiras, mudou todo mundo de linha e o time vence 4-1, repete o placar da última vitória contra o Inter. Losetti, Praz, minhas torres gêmeas aqui disputando as minhas laterais aqui pra gente analisar esse jogo. Losetti que faz do Palmeiras, né? Vai trazer esse jogo agora contra o River aqui pro Allianz Parque e tudo tá dando certo pro Palmeiras. Boa noite pra você. Boa noite, beijo aos amigos do estúdio, Barreto, Jéssica, Alex. Tudo tá dando certo porque o trabalho tá sendo bem feito, né? E é um trabalho de reconstrução do elenco, né? Talvez na era Abel com maior fluxo de idas e vindas, né? Quando a gente pega o time titular do Palmeiras, ou o time que terminou o jogo aqui, né? A gente não precisa nem pegar o time titular que jogou contra o River, o time reserva que entrou hoje em campo, mas só o Everton tem muito tempo de clube, o Flaco Lopes tem 3 anos, de resto a gente tinha o Giai chegou, se eu não me engano, ano passado, a dupla de zaga Bruno Fux e Mikael chegou esse ano, o Jefté chegou agora, o Evangelista chegou quase agora, o Andreas chegou agora, o Felipe Anderson ano passado, o Vitor Roque esse ano, então é um time novo, é um time que está sendo construído, que em alguns momentos no primeiro tempo sentiu esse desentrosamento, com o Alan jogando numa função diferente que ele já fez, mas que está se acostumando, e eu acho que o Alex destacou bem a versatilidade do garoto. O Palmeiras acabou demonstrando algumas fragilidades no primeiro tempo, especialmente quando perdia a bola no campo de ataque, né? Estava desarrumado em relação ao posicionamento do Emiliano Martinez, que o Praz chamou a atenção, né? Um volante que vinha jogar no meio dos zagueiros, o meio campo muito aberto, ficou exposto a contra-ataques, e o Fortaleza soube explorar bem em ideia de jogo, mas não em execução individual, né? Os passes eram errados, as finalizações eram erradas, e aí entra a diferença de possibilidade de orçamento de um time para o outro. Não tem um Andreas Pereira no Fortaleza capaz de resolver 2 lances com uma simplicidade absurda, 2 lances que pareciam fáceis, não eram fáceis, mas pareceram fáceis pela naturalidade com que ele chutou. Então eu acho que o Palmeiras fez um bom trabalho de reconstrução de elenco, nitidamente vendendo as suas promessas, depois de usá-las por algum tempo. Deu tempo do Hendrick ser campeão brasileiro, deu tempo do Estevão ficar aqui um pouquinho, Richard Rios. o Richard Rios, que não é revelado pelo clube, mas que também rendeu um bom dinheiro, e contratando
jogadores assim que não são apostas, né? Toda contratação precisa de tempo de adaptação, uns mais, outros menos. Você não tem como garantir que vão dar certo, mas é muito mais provável que o Andreas Pereira, que o Felipe Anderson, que o Vitor Roque, até mesmo o Lucas Evangelista, que eles funcionem dentro de uma dinâmica, de um mecanismo que já está muito azeitado por uma comissão que trabalha lá há 5 anos. Então, assim, não tem muito segredo. É trabalho bem feito, né? A comissão está lá faz tempo, a gestão de futebol é profissional, a base revela, e aí, quando não dá certo, é porque aí sim tem alguma coisa que a gente tem que identificar. Isso é o natural. Ouvi e confirmei aqui com a nossa equipe que em casa também não, né? Quando ele avaliava, eu gostei de quando ele disse que é um bom acréscimo à minha frase, né? As coisas estão funcionando no Palmeiras, funcionando porque o trabalho faz funcionar, né? Porque embora seja um time que opere, né? Opere com dinheiro, com saúde financeira, que possa fazer grandes contratações, também se pode fazer besteira nesse nível, né? Talvez mais fácil menos. Até fazer, você pensa que não. Talvez, porque aí você se empolga, né, Alex? Acha que tudo vai dar certo. E times no mercado brasileiro que estão no alto da cadeia alimentar, né? Eles também têm que se reformular. Sim. Né? Eles têm mais capacidade de reposição, evidentemente, mas eles perdem jogadores importantes. Sim. Eles fazem contratações que podem se encaixar ou não, né? O Vitor Roque, quando chegou, deixou muita dúvida no torcedor do Palmeiras. Por causa do rendimento. Justamente porque... Um alto investimento, todo mundo esperava um retorno antes que não estava vindo. E quanto mais alto o investimento, parece que maior a nossa ansiedade, né? Que dê certo logo no primeiro jogo. Culpa, como é que pode? Pagou tanto, ganha tanto e não faz tanto, né? Mas precisou achar o seu lugar, né? Nesse reajuste, fazendo a dupla com o Flaco Lopes, funcionou muito. Já o Andrés não, esse já chegou causando impacto. E perdeu nomes muito importantes, né? Que poderiam colocar o trabalho, abalar mais o trabalho do treinador, porque perdeu o Estevão, perdeu o Richard Rios, são jogadores importantíssimos para o esquema de qualquer treinador, né? Mesmo que você tenha dinheiro para contratar e trazer peças muito importantes para repor, o Abel teve que redesenhar a forma do Palmeiras jogar. E se você conta só isso, né? Você conta só isso, olha, o Palmeiras perdeu o Richard Rios e o Estevão. E acabou o Palmeiras. Né? Tudo bem, trouxe o Andrés Pereira. A reação pode ser essa. Trouxe o Andrés, claro, um excelente jogador, mas, volto a dizer, o Abel teve que redesenhar a forma do Palmeiras jogar. Quantas vezes ele já fez isso? O tempo, a longevidade do trabalho do Abel e da gestão desse atual do Palmeiras mostra como esse trabalho é bem feito. Porque se fosse um período mais curto, a gente poderia dizer, vamos ver daqui a pouco, quando mudar a temporada, quando sair um outro jogador. Mas é um Palmeiras que oscila, que as peças mudam, mas mantém a mesma característica de jogo e a mesma forma de encarar o futebol. Alô, Losetti, câmbio. Oi, Barreto. Desculpa. Olá. Eu não sei exatamente... No meio do seu raciocínio, Você nos ouve, Barreto? Assim, essa porque, ô Barreto, tudo tá dando certo aqui na Barra Funda, né? Então, assim, a gente ouviu um torcedor no pré-jogo que ele falou, não, o Palmeiras tá muito bem, a fase tá muito boa. Aí o Manuel Araújo, mas se tem alguma crítica, ele... tem que ficar mais entrosado, mas tá tudo ótimo. Sabe aquele torcedor que busca uma crítica? Então tá tudo tão certo, que alguma coisinha tinha que acontecer. E não acha. Aí já ajustamos aqui o áudio, Losetti, Praz, falando sobre todo esse entrosamento, né? Losetti estava destacando, Praz também tá aqui com a gente. E Praz, eu gostei muito do que o Losetti falou de simplicidade, Andreas Pereira para jogar. Eu acho que passa muito por isso, né? Ele jogou contra o River, eu gostei muito da atuação, pra mim foi espetacular. Porque foi o primeiro jogo dele como titular e parece que ele tava treinando com esse time há muito tempo. Cobrou escanteio pro gol do Gomes, depois exigiu uma grande defesa do Armani também, e para hoje ele entrou com uma tranquilidade, garantindo essa vitória. Assim, a gente comentou no jogo, né? Não é surpresa, mas assim, a gente esperava ele, e todo mundo falou que era um jogador para posição do Evangelista, né? E ele tem jogado contra o River e agora, não na função do Evangelista, né? Mas com o Evangelista, como terceiro homem do meio campo. E isso deixa o quê? Deixa ele mais próximo da área, deixa ele numa situação para usar uma característica que ele tem muito boa, né? Que é uma capacidade de finalização, e ele provou isso no jogo de hoje. Então, assim, o Palmeiras, a saída do Estevão, sempre tem assim, tem os problemas e tem as oportunidades, né? A saída do Estevão
Pô, é um problema, né? Ninguém vai dizer que é bom perder o Estevão, jogador da qualidade dele. Mas o Palmeiras, durante muito tempo, ficou dependente e ficou viciado no Estevão. Era tudo bola no Estevão, para o Estevão tentar resolver. E várias vezes o Abel foi confrontado e se sentia incomodado em relação a isso, de muito cruzamento, né? Muito cruzamento. Hoje, com essa nova formação, com os alas dando amplitude e os meias jogando mais por dentro, o Palmeiras tem criado muito por dentro, com o Flaco Lopes e com o Vitor Roque. Então o jogo do Palmeiras hoje é muito por dentro. E com a fase que esses jogadores estão, com a qualidade deles, eu acho que o Abel encontrou, por linhas tortas, encontrou um bom caminho. O Palmeiras, o Felipe Anderson voltou a jogar muito bem, jogando mais por dentro, com mais gente para se associar, do que na ponta, tentando drible ou tentando transições. Então, o Abel, com a saída do Estevão, encontrou uma nova forma do Palmeiras jogar e está num momento muito bom. Sente falta do Estevão, você acha? Claro. Claro que sente. Não, assim, o Palmeiras está jogando muito bem, mas é uma loucura a gente dizer que não sente falta de um garoto com o talento dele. Agora, a solução encontrada foi muito boa. Eu tenho dúvidas e até gostaria de saber o que disso o Abel planejou com quanta antecedência. Eu tenho a sensação de que quando o Palmeiras contrata o Paulinho, o Palmeiras pensa em jogar com dupla de ataque. Quando você tem Paulinho e Vitor Roque, eu acho que formar uma dupla de fato, um 4-4-2 como esse que a gente está vendo do Palmeiras, era um plano. Talvez o Abel tenha demorado um pouco para se sentir confiante em fazer isso com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eles foram titulares 7 jogos consecutivos antes desse, e antes disso eles não haviam jogado juntos, né? Então me parece que o Abel precisou de tempo para amadurecer a ideia, e é natural que isso aconteça, ele vai fazendo isso nos treinamentos. Então, o quanto disso é um plano dele ou o quanto disso é uma adaptação? Qualquer uma das alternativas é mérito, né? Porque está sendo muito bem executado. A gente está vendo lances de um momento do jogo em que o Fortaleza já não competia, né? Como eu disse parece um treino fantasma, né? Assim, não há um jogador do Fortaleza que se aproxime da bola em nenhum momento da jogada, a não ser quando o GFT atrai a marcação para poder justamente dar o passe para o Andreas. O jogo já estava muito fácil, mas o Palmeiras fez ficar fácil, né? É mérito do Palmeiras, que é um grandíssimo candidato ao título junto com o Flamengo, com o Cruzeiro correndo atrás. E assim, para quem defende, né, Barreto e amigos, essa cultura, essa tese da espanholização do futebol brasileiro, a gente está vendo dois times batendo recordes de pontos, né? O Palmeiras e o Flamengo fazendo campanhas melhores do que já fizeram em anos que foram campeões. O Palmeiras, por exemplo, não consegue chegar à liderança, por enquanto, pelo menos. O Flamengo se mantém na frente. 2 jogos a menos, né, Barreto? Contra a Juventude e Santos. Essa sequência do Palmeiras chega a 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, e quarta-feira tem o River por aqui. E essa marca de 50 pontos costuma ser atingida na 24ª ou 25ª rodada. Flamengo e Palmeiras já passaram. E com potencial para mais, né? Porque o Palmeiras tem 2 jogos atrasados e o Flamengo 1, não é isso? Isso, o Palmeiras com relação jogou a 22ª ao número e de o Flamengo rodadas. vai jogar a 23ª. E a gente está vendo um campeonato em que a parte de baixo da tabela, a segunda página da tabela, os times estão com muita dificuldade de pontuar, né? Na rodada passada, nenhum deles venceu. Então, quem está na ponta de cima da tabela está somando muito mais pontos. Esses dois times exemplificam a condição dessa estruturação, capacitação, né? E o resultado ele está vindo, né? Com investimento, porque eles conseguem arrecadar, mas uma estrutura de recuperação, de treinamento, de profissionais que está fazendo eles terem esse resultado. E o responsável por esse trabalho todo aí está falando agora. Então a gente agradece a Isabelle, ao Praz e ao Losetti e vai com o Abel Ferreira. Parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Não é? Vivemos num país, aliás, num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras. De há 5 anos esta parte eu considero a minha casa. Mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer, foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, fechar-nos os espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e
e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que era as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar não só no cruzamento, mas como a chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso. Sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Esta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar. Portanto, foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Transamérica. E é claro, né, a escalação de hoje é muito condicionada pelo pouco tempo de preparação que você teve, também com o jogo do River Plate na quarta-feira. Não, já disse que não, mas enfim, a atividade de ontem, quando você traz para o Allianz Parque, é para aproveitar esses jogadores que não têm tido tantos minutos assim para já se ambientarem ao estádio, ao gramado, onde vocês vão enfrentar a equipe do Fortaleza. Uma segunda pergunta: hoje o Palmeiras jogou com uma homenagem bem bacana, né? Amanda Gutierrez, que na segunda-feira vai representar a Sociedade Esportiva Palmeiras no Ballon d'Or, concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. O quanto isso também é bacana da parte do futebol masculino, ter essa representatividade de uma atleta do clube participando de uma premiação tão importante. Futebol feminino. Isso, futebol feminino. Não, estou falando do masculino. Mostrar a representatividade de uma atleta tão importante dentro da instituição como a Amanda Gutierrez, que é do futebol feminino. Olha, começando pela última pergunta, eu acho que é um orgulho, é ótimo. Todos diferentes, todos iguais, né? As pessoas confundem estas cores que já uso desde os 20 anos. Todos diferentes, todos iguais. Mas acho que acima de tudo é um orgulho para nós. O Palmeiras somos nós, o Palmeiras é o nosso torcedor, o Palmeiras é o nosso staff, o Palmeiras é todas as pessoas que trabalham no clube, o Palmeiras são os seus atletas. E fico muito contente quando as pessoas falam no Palmeiras. Quem é o Palmeiras, afinal? Não é? Palmeiras somos todos nós, torcedores, técnicos. Portanto, quando falam o Palmeiras é um clube organizado, Palmeiras estão a falar de ti, estão a falar de nós. Equipa, torcedores, atletas, funcionários. Portanto, isso tem que ser um orgulho para todos nós, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a excelência, ela custa caro, exige muito de todos nós, exige o máximo esforço de cada um, exige sair da zona de desconforto, exige às vezes discussões no bom sentido para tirar o melhor de cada um. Portanto, como te disse, é um orgulho para todos nós. A segunda, a preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. Estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos e eu não mostro quem joga e todos estão preparados para jogar, porque eu durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos, portanto toda a gente está preparada a jogar ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, ou o Fux e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores, portanto foi um período de adaptação, para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola.
E depois também porque, em função daquilo que é o calendário e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, é que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2, 3 dias de recuperação que nós temos, 2, 3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntem aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Abel, boa noite. Você, nesse momento, acho que você está com um elenco talvez o mais saudável possível em muito tempo, né? Tem, nesse momento, Paulinho e agora o Kelvin fora. Eu queria que você falasse sobre a importância disso num momento como esse de hoje, em que você tira praticamente todo mundo do jogo passado para esse, e juntando nessa pergunta, ter esses jogadores saudáveis, e aí a gente vê no segundo tempo, quando entram os 5 que foram titulares contra o River. Você entende que nesse momento, tendo mais jogadores à disposição, o Andrés que chega agora, o desempenho também cresce nesse sentido, porque a gente vê, especialmente quando entram 5, o Palmeiras já jogava bem, mas acho que o ritmo subiu muito da equipe e o jogo vira uma goleada. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a situação do seu elenco nesse momento em que você chega em uma decisão de Libertadores e reta final de Brasileiro, por favor. Olha, é sempre bom ter toda a gente disponível, é sempre bom ter 2 jogadores por posição super competitivos, independentemente da idade deles. Mesmo assim continuamos a ter uma equipa super jovem. Não sei, mas se olharmos para a Libertadores, se calhar para os que estão nesta fase, talvez a mais jovem, se nós tirarmos o nosso goleiro, somos uma equipa muito jovem e ao mesmo tempo com muitas opções que estão a chegar. Eu falei-vos nisso. Como eu vos disse, vivemos num país muito especial e por ser especial, às vezes nós não damos tempo àquilo que é as trocas, à aculturação, porque uma coisa é aquilo que é a aculturação, à dinâmica e à mentalidade e ao trabalho num clube como o Palmeiras. Às vezes as pessoas acham que é chegar, ver e vencer, as coisas não são assim. A aculturação demora tempo, às vezes é o clube que tem que aculturar o atleta, porque o Palmeiras é um clube super vencedor e a sua história fala muito dessas mesmas conquistas. Portanto, esse período de adaptação, um período de reforma. Acima de tudo, é sempre bom ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher. O resto vai acontecer, não sei, o futebol. Vocês têm sempre certezas de tudo, não é? Eu não tenho certezas de nada. Aliás, quanto mais velho fico, mais dúvidas tenho. E portanto, acima de tudo, preparamos muito bem este jogo. O que queríamos, e o jogo mais importante é sempre o seguinte: acabou agora este jogo, vamos começar a pensar no próximo, e sabemos que é um jogo difícil e decisivo aqui em nossa casa, e claro que contamos com o apoio dos nossos torcedores. Abel. Aí o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Acompanhamos um trecho da entrevista coletiva. O próximo compromisso que ele cita agora é contra o River, né? Na quarta-feira. O Palmeiras abriu vantagem fora de casa. E quando ele falava ali de jogadores saudáveis, 2 por posição, falei que ainda entra o Paulinho. Pensei aqui, né? Ainda entra o Paulinho nessa história, né? Ele vai ter mais uma opção muito importante para a próxima temporada, não é para agora, né? Importando o Veiga, né? Sim. Estava um tempo fora, tá naquela, renova, não renova, acaba o contrato, sai, não sai. E é um cara que certeza com essa reformulação dando certo também traz um gás, né? E hoje a gente voltou a ver o Veiga competitivo, né? Sim. É porque também quando ele sai, quando ele lesiona, o Palmeiras jogava diferente, né? E agora ele volta para um Palmeiras que joga mais por dentro, que procura mais os meias, que articula mais a bola. Eu acho que esse sistema de jogo favorece o Veiga. Que, claro, ele também estava passando por uma má fase, né?
com pouca confiança, não estava conseguindo produzir. E devia estar sofrendo com dor. Também, Essa questão do público, né? Devia estar incomodando ele já há um tempo. Pode ser que por isso ele caiu de produção, né? Bem provável. Só que assim, esses 3 meias, vamos dizer, o Maurício que eu acho que ele pode jogar mais pra frente, os 3 podem. Só que você pegar Andreas e Veiga, eles também podem ser segundo homem e o terceiro. E podem também jogar juntos em muitos jogos. Então, em termos de meio-campistas... Dá para encaixar, né? Meu Deus do céu, olha a qualidade e a capacidade. Né? E aí vem essa questão da capacidade do Abel de manter esses jogadores motivados, mobilizados, que você vê que é a grande dificuldade, Barreto, dos treinadores com os times brasileiros, jogadores brasileiros e gringos, né? Porque hoje não tem limite mais, né? Vamos dizer assim, então tem muito gringo no coisa que o Botafogo a gente tá vendo, né? Do jogo com o Mirassol e por aí vai. Entre outros times também que tem essa dificuldade, o Abel, ele consegue fazer algo que é muito impressionante. Um negócio que ele fala, que eu acho que é legal, só que a nossa cultura social é muito daquilo, o Brasil é assim mesmo e vai ser. Essa questão do tempo para algumas mudanças. E se falando de futebol, qualquer coisinha a gente coloca a culpa na paixão. Não, a paixão, o cara tava ganhando. Pô, ele foi burro só porque ele foi eliminado pelo seu maior rival que jogou melhor que ele. E algum adversário em algum momento vai acontecer. Ele estava pensando em renovar, deixou de pensar em renovar. Hoje, de repente, pode ser que anime de novo, porque as coisas começam a andar no futebol. E eu acho que o futebol, o brasileiro, ele precisa colocar a mão na consciência, é óbvio, para ser tão facilmente insatisfeito. E aí ele acaba podendo, de repente, perder algumas coisas, que o Palmeiras vem vivendo é algo espetacular, cara. É uma época muito boa de ser palmeirense, né? E o Abel abriu a coletiva de hoje com uma crítica a um hábito do torcedor brasileiro e fez questão de, né, de falar sobre botar isso. Uma vírgula ali para dizer, né? Gosto muito desse país. Gosto muito desse país, agora virou a minha casa, São Paulo, né? Mas eu acho que ele já se frustrou mais com esse comportamento. Acho que, embora ele seja um cara que acaba levando para a coletiva essa insatisfação com essa cobrança, ele já compreende que aqui é assim. Mas passa por essa mudança de cultura. Acho que ele está certo quando ele fala do pessoal entender que às vezes nem sempre o time vai ser vencedor o tempo todo, né? Nem sempre o time vai ser campeão todos os anos. Talvez se ele não estivesse respaldado por uma gestão que tem consciência do trabalho que é desenvolvido ali, talvez o trabalho do Abel já teria encerrado no Palmeiras pela pressão e cobrança que aconteceu em 23, depois ele foi campeão brasileiro. E agora aconteceu de novo quando ele foi eliminado pelo rival na Copa do Brasil. Por isso que é importante ter muita consciência, né? O pessoal interno de um clube ter consciência do trabalho que é executado, confiança, convicção que aquele é o caminho certo, para poder respaldar quando uma oscilação acontece. Porque aquele treinador é muito bom em redesenhar o time. Então ter essa certeza para respaldar o treinador, porque ali na frente, entregando as peças para ele, ele vai construir um time competitivo. Ele fez isso de novo. Radicalidade que mas ele achou um cantinho do Brasil onde essa mudança não acontece assim, né? Não. Tanto que ele está lá há 5 anos. Exato. Mesmo tendo sofrido pressões. Claro que é um trabalho quase sempre muito vencedor, e aqui no Brasil ser vencedor é o que te garante, né, no emprego, mas ele já sofreu questionamentos que foram... Porque o Brasil permitiu a ele... Que não foram endossados, digamos assim. Exatamente. O Brasil deu a oportunidade para ele. E ele abraçou plenamente isso. E é um cara que ele agregou muito, sim. Lógico que ele cometeu vários erros nesse sentido. Mas falando do lado humano, social, administrativo, como que se funciona realmente, como se faz funcionar, ele trouxe muita coisa de positiva pra gente. Só que essa radicalidade não é que tem que bater, não estamos falando que bater palma num momento ruim. Mas que você vira um time sem vergonha do nada, assim, né? E o cara vira um burro. E isso não vai mudar da noite para o dia, se é que vai mudar algum dia. Porém, né? o Mas Palmeiras... também não é por isso que o Abel não deva falar sobre esse assunto. Deve falar. Eu acho que o exercício é válido para refletir. O Palmeiras deveria ser copiado. Ele deveria servir de exemplo. A maneira como o Palmeiras conduz a contratação de jogadores, a manutenção do treinador, a convicção no projeto, no trabalho, na característica de futebol que escolheu jogar. É tão isso deveria grande ser quanto o copiado trabalho do Flamengo com mais de 40 milhões de torcedor. Quando a gente está falando de uma espanholização do futebol, é muito por conta disso, porque tem muito time que está atrasado nesse processo. Aquilo que o Palmeiras já entendeu, o Flamengo também já entendeu, tem muito time do Brasil que ainda não entendeu. E faz o futebol bastante atrasado em relação. Se copiasse um pouquinho mais o Palmeiras faz. Talvez porque a gente aqui mantenha Tem a questão da esse receita. hábito. Tudo bem, né? Tem a questão da receita. É diferente a receita de Palmeiras, de Flamengo, para o restante. Mas Mas assim, a receita é diferente porque eles construíram isso. verdade. Não, mas o que eu O Palmeiras especialmente. O que eu vejo de
enfim, o que eu vejo de equivocado aí nessa história é que, assim, mesmo quem não tem a receita do Flamengo e do Palmeiras, trabalha com a ilusão de que vai ser campeão de tudo todo ano. Né? E parece que está sempre buscando uma resposta para isso. Sabe o que tem a ver com isso? Por que eu não sou campeão de tudo todo ano? E aí sempre, né? Em cima Mas sabe o que tem a ver com isso? Tem sempre um para apontar, ó. É aquele ali, é o treinador. Ele é que não Mas sei. isso tem muito a ver com torcedores em posição de comando dentro dos clubes. Porque a paixão entra no julgamento de pessoas que deveriam ter o profissional em primeiro lugar. Então, isso também faz parte da cultura do futebol brasileiro, dos clubes associativos. Chegam as SAFs que algumas mudam um pouquinho essa lógica e a gente está vivendo o desenrolar desse momento. O Palmeiras, todo mundo inveja positivamente o trabalho do João Paulo e toda a sua equipe no departamento de formação do Palmeiras. Mas ninguém, ou pouquíssimos, querem investir nesse departamento. Você tem lá um orçamento de 300, 400 milhões, 150 milhões. Mas você quer gastar você não quer gastar 3 milhões, entende? O Flamengo tentou pegar o atalho, né? Contratar o João Paulo. Ele não aceitou ir. Então, mas isso também não é querer dizer que o Flamengo não faça um bom trabalho nas divisões de base. Que também começou o trabalho de organização administrativa e veio Vini Júnior, Paquetá, Renier. Acho que foram os primeiros, né? Que deu aquele boom. Aí depois o Flamengo ele entrou bem administrado e foi. Mas o Palmeiras ele segue numa leva